A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Previdenciário, tem a honra de recebê-los para o webinar Perícias Médicas, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial desse evento, anunciamos a doutora Adriane Bramante, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Olá, pessoal. Obrigada, Isabela. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais esse webinar sobre perícias médicas, que foi organizado pela Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo. E nós contamos aqui hoje com a parceria da presidente, doutora Mônica, da Comissão de Perícias Forenses da OAB de São Paulo também, que é a nossa convidada especial aqui nessa noite. E os nossos convidados mais que especiais, né? Nós temos aqui o professor Dr. Roberto Sodero, que é pós-doutor em Direito Previdenciário e mais precisamente em Meio Ambiente do Trabalho, e vai falar um pouquinho com a gente também sobre perícias. E temos o nosso convidado especial da noite, o Dr. Eduardo Magalhães, que é o subsecretário da Secretaria de Perícias Médicas Federais. Então é um prazer tê-los todos aqui. Sejam todos vocês aí bem-vindos, participando desse webinar. A gente tem que aproveitar essa pandemia em que o conteúdo chega para nós mais facilmente, é só abrir o computador, abrir o celular, e a gente pode se atualizar de forma bem prática, fazendo o jantar, fazendo a comida, dirigindo, a gente pode ligar ali o rádio, ligar o YouTube, e assistir aos eventos da nossa comissão e aos eventos de uma forma geral. Então, é um prazer tê-los todos aqui, muito obrigada. Vou abrir a palavra aqui 2 minutinhos para vocês darem as saudações iniciais, para a gente poder começar o nosso evento. Quero abrir então com a doutora Mônica, que é a presidente da Comissão aí de Perícias Forenses. Mônica, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Adriane, muito boa noite mesmo. Eu agradeço o convite e me sinto muito honrado de estar aqui entre você, que representa essa comissão, né, de direito previdenciário, que tão bravamente tem feito a diferença, tem feito história, né, no mundo previdenciário. E agradeço estar também ladeada com o Dr. José Roberto Sodero, né, com a qual não poderia deixar de deixar minhas honras por tanta luta, por tanto trabalho nessa nossa seara previdenciária. Fico aqui muito honrada com o tema, estou curiosa e muito orgulhosa de participar aí com o Dr. Eduardo Magalhães, no qual eu tenho certeza que vai nos abrilhantar com tantas informações. É um tema relevante, importante, né, nesse período, e acredito que eventos como esse só tendem a melhorar a nossa vida, a vida da advocacia, e muito mais dos cidadãos, dos jurisdicionados e dos segurados. Então, é uma honra imensa estar com vocês. Muito obrigada. Obrigada eu. Professor Roberto Sodero, por favor. Presidente Adriane, presidente Mônica, doutor Eduardo, meus amigos, é uma honra e um prazer receber esse convite para estar aqui com uma autoridade na área, que é o doutor Eduardo, para que a gente possa falar um pouco sobre perícia, uma matéria que angustia um pouco a advocacia e angustia muito o cidadão e a cidadã brasileira, e eu espero, de alguma forma, poder contribuir, desde já parabenizando a Comissão de Direito Previdenciário pelo trabalho que vem sendo realizado, também a de perícias forenses, porque são duas comissões irmãs que vêm dando a mão e trabalhando com o auxílio para a advocacia e também para o cidadão e para a cidadã brasileira. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, eu que agradeço. Doutor Eduardo, a palavra é sua. Boa noite a todos. Inicialmente, agradecer, especialmente a doutora Adriana, presidente, a doutora Mônica, tá? Professor Roberto Soldeiro. Vai ser uma satisfação poder, claro, dentro das minhas limitações, né, já que eu não tenho uma formação jurídica, mas já tenho um bom tempo de atividade, de labuta no mundo pericial, da perícia médica, e como é agora esse novo momento da Subsecretaria da Perícia Médica, que além de tentar melhorar no seu dia a dia, na nossa atividade diária, busca também com os parceiros, né, com aqueles operadores do direito, com aqueles que buscam a previdência e precisam de uma análise pericial, estarmos juntos e esclarecermos, né? Já tivemos um debate, né, com a doutora Adriana muito interessante, há cerca de um mês atrás. Estou aqui para, dentro do possível, poder esclarecer e aproximar a Perícia Médica Federal, ou seja, o governo federal, de todos aqueles que buscam o serviço previdenciário. Obrigada, doutor Eduardo, agradeço muito. Nós que agradecemos, a gente tem a honra mesmo de recebê-lo nessa noite aqui, nessa mesa virtual. Eu queria que o senhor explicasse, então, para a gente começar esse bate-papo, é um bate-papo mesmo, sobre, assim, como que o senhor achou dessa divisão, dessa criação como órgão separado, autônomo, da Secretaria de Perícia Médica do INSS? O senhor acha que isso foi um avanço, um retrocesso? Vocês estão conseguindo trabalhar melhor dessa forma? Estruturalmente, gostaria que o senhor contasse para nós como é que foi esse início, essa história, para a gente poder entender se o lado de vocês, né, a gente só vê o nosso lado, o lado da advocacia, e acaba não vendo o lado de vocês daí da perícia médica. Queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história para a gente. Pois não, obrigado, doutora. É lógico, doutora Adriana, que toda mudança, ela traz uma expectativa e uma apreensão. Perícia médica federal, hoje perícia médica federal, ela foi perícia médica do INSS, perícia médica previdenciária por décadas. Então, a mudança, né, a gente está desde a lei 13846, de junho de 2019, foi criada a carreira da perícia médica federal, com o intuito de ampliar o leque de atuação da perícia médica. Ela não só ficar restrita, que não é essa restrição toda, porque o volume é enorme, mas ficar só presa à perícia médica previdenciária e assistencial, né, que é a nossa atividade principal, vamos dizer assim, de maior volume, e pudesse atuar em outras áreas, né, dentro do Ministério da Economia, que quando ela foi criada, a carreira de perícia médica federal, ela foi localizada dentro da estrutura do Ministério da Economia, que se tornou um superministério, né, dentro lá do Ministério da Economia, na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, e ligado diretamente à Secretaria de Previdência. Então, esse número de opções, ele se apresentou, nós hoje temos aí o via de assinar um termo de cooperação com a Caixa Econômica Federal, para a Perícia Médica Federal atuar ali no saque do FGTS, né, situações que a lei traz, que em algumas situações de doença, o requerente pode fazer a solicitação do saque, e a Caixa Econômica não tinha ainda, não tinha no seu corpo, né, profissionais com essa expertise, e aceitava a documentação médica que vinha do médico assistente, e nós agora vamos iniciar, estamos aí com o piloto já programado para o mês que vem, e os outros projetos, com a Receita Federal, com o próprio Ministério da Economia, que também, né, assimilou toda a gestão de pessoas do Serviço Público Federal, então, para atuarmos também na perícia do servidor. Então, essa foi uma nova expectativa que se criou durante a perícia da Perícia Médica Federal. É claro que a pandemia, ela veio trazer um impacto muito forte em todos os projetos, né, na vida das pessoas de maneira geral, o que, de certa forma, atrapalhou um pouco essa nossa migração e nessa atuação. Como você saiu da administração de uma autarquia, né, para a administração direta, a mudança do ponto de vista operacional ela é muito grande. Então, a administração direta ela tem todo um fluxo de procedimentos muito mais burocrático do que você teria dentro do INSS. Então, às vezes, né, nós precisávamos de alguma solicitação, de algumas normas, né, de licitação para comprar alguma coisa. Então, a autarquia dava essa celeridade, né, dentro da estrutura do Ministério da Economia, da administração direta,
Existem algumas amarras, né, do procedimento que às vezes deixa a coisa mais lenta, né? Então, mal estávamos lá já nos adaptando ao Ministério da Economia e veio a nova mudança, né, por aí a intenção do governo de fazer uma adequação ali nas suas forças, e foi a criação do Ministério do Trabalho e Previdência, né? Então, é claro que muitas portas se abriram, né? Algumas facilidades nós temos e algumas dificuldades também. Mas eu penso que a perícia médica vai ter aí como tocar os seus projetos, e eu vejo como positiva essa migração. Que bacana. Acho também que, na verdade, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Quando o Ministério da Previdência foi extinto, e o Ministério do Trabalho também, eu fui super contra, assim, imagina onde já se viu acabar com o Ministério e tal. E depois que o Ministério da Economia acabou sendo um super ministério e criando as secretarias, eu achei que funcionou bem. A gente tinha a gente acabou tendo um bom contato com as secretarias de Previdência e Trabalho, né? Então, achei que resolveu. E aí, essa volta do Ministério da Previdência e Trabalho, sob o ponto de vista político, talvez tenha sido necessário, enfim, mas acho que acabou gerando talvez um gasto que nesse momento não seria mais necessário, né? A gente acabou vendo que a Secretaria resolveu bem, a Secretaria de Previdência e Trabalho, as questões que eram relacionadas à Previdência. O que o senhor acha disso, doutor Sodero? Adriane, eu penso o seguinte, eu acho que o status de Ministério do Trabalho, o status de Ministério da Previdência, ele era importante do ponto de vista de entender o movimento e o momento em que essas duas áreas do direito social importavam para a nação, né? Tanto é que elas foram objeto de debate, inclusive com duas reformas, uma em 2017 e outra em 2019. Então, penso eu que há um ganho de se retornar a ministério do ponto de vista político mesmo, né? Do outro lado, eu estou contigo porque havia, penso eu, uma caracterização muito técnica que o Bruno Bianco deu para a secretaria. Então, quando o Bruno assume a Secretaria de Previdência do Trabalho, eu penso que o Bruno deu um encaminhamento técnico, e por mais que a gente não concordasse, às vezes, com o posicionamento do tribunal, da secretaria, havia essa conversa mais técnica. Sim, com o Leonardo Rolim também, né? Então, a gente acabou tendo dois técnicos que conhecem da matéria. E, obviamente, com a autarquia, né? E houve um estreitamento, inclusive, da OAB com a autarquia e com a secretaria, e traz um pouco de preocupação, do ponto de vista político, da acomodação política e de interferências técnicas importantes, como, por exemplo, no caso da perícia. O que nós observamos, né, Adriane? Nós temos a perícia como uma questão, uma angústia da sociedade, porque a maior quantidade de processos ajuizados no Brasil diz respeito aos benefícios por incapacidade. Nós pensamos que a perícia médica previdenciária, essa perícia, ela deve ser encorpada do ponto de vista estrutural, qualificada do ponto de vista técnico-científico, e a gente fica um pouco preocupado com a atuação política e não tanto técnica nessa área. Mas eu penso que a gente precisa dar tempo ao tempo para ver essas condições de fato funcionando. É verdade. Falando agora de perícia, nós tivemos aí essa... Primeiro, nós estamos ainda sob o efeito da Lei 13.846 de 2019, da Lei 13.457, que trouxe o primeiro pente fino, né? Então, nós tivemos aí, ao longo desses últimos 5 anos, vamos dizer assim, muitas modificações na questão da perícia, modificação estrutural, ou mesmo modificação dos procedimentos, né, de perícia. Esse pente fino, o primeiro pente fino ainda não era a Secretaria de Perícia Médica, né? Era ainda a estrutura antiga.
acabou tirando do benefício previdenciário mais de 80% do, acho que é esse mesmo número, né, doutor Eduardo? 80% dos segurados que recebiam benefício por incapacidade, eles tiveram a alta, né, e acabaram, e é isso que está hoje sobrecarregando o Poder Judiciário, aquele excesso de altas que foram dados. Acho até assim que tinham muitos segurados que recebiam benefício por muito tempo, que já não tinha mais direito de receber o benefício. Eu recebi cliente no meu escritório, claro que tem os dois lados, né? Mas eu também recebi pessoas no meu escritório que falaram assim, então, deu alta, me traz o seu relatório médico, o seu exame que o senhor está fazendo, tratamento. E ele falou assim, não, doutora, na verdade eu não tenho mais mesmo a doença, eu não tenho mais incapacidade. Então, o INSS estava, em alguns casos, pagando, mas porque não houve uma continuidade na análise desses benefícios a cada 2 anos, então tinham pessoas ali com 13, 14, 15 anos sem nenhum controle, né? Então, acho que o pente fino acabou sendo positivo por esse lado. Por outro lado, o pouco tempo que as pessoas tinham para fazer perícia, para fazer o exame, para levar o exame, o relatório, acabou sendo o modus operandi, vamos dizer assim, de como a Previdência chamou, convocou e deu alta, acabou atropelando todo esse procedimento. E a gente tem percebido hoje que isso tudo que aconteceu lá atrás está sobrecarregando a justiça hoje, né? Tanto que os benefícios por incapacidade são em maior número na justiça. E agora, esse segundo pente fino que está sendo providenciado agora, já com prazo de 6 meses, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses projetos aí de pente fino, como é que a Secretaria vê essa questão desses procedimentos? A gente sabe que é uma questão política que tem que fazer, né, que tem que prestar contas para o Ministério, mas, do meu ponto de vista aqui, de baixo, né, dos segurados, acaba ficando muito conturbado para eles. Queria que o senhor falasse um pouquinho desses projetos aí, desses pente finos. Pois não, doutora Edna. Com relação a, né, que se chama pente fino, né, a Lei 13.846, ela veio de um grande projeto de controle, de combate às fraudes, né, controle de austeridade. Foi bem a senhora falar que esses benefícios, via de regra, eles são benefícios que eles não tinham uma data de encerramento. Tá? Então, eram benefícios, geralmente, na sua grande maioria, concedidos judicialmente, e que ali não se tinha ainda a normatização para a fixação do que a gente chama DCB, que é a data da cessação do benefício, que não necessariamente o benefício vai ser cessado, mas ele vai dar ali um prazo para caso o interessado ele tenha interesse, né, ele ache que ainda não recuperou sua capacidade laboral, ele pode pedir uma prorrogação e uma reanálise. Então, na realidade, quando nós tivemos ali uma quantidade enorme de benefícios dessa forma, e o INSS não tinha ainda se estruturado, que nós ainda éramos do INSS naquela época, para fazer uma revisão sistemática desses benefícios. Então, o que se observava na prática é que os segurados ficavam lá aguardando uma revisão que não acontecia e sequer tinha essa data para uma reanálise. O que acontece nessa nova revisão que tem agora, ela é um número infinitamente menor, ela não chega a 10% do que foi a revisão, o pente fino, né, o que nós chamamos de PRBI, que é o Programa de Revisão do Benefício por Incapacidade, que foi um anterior. São ainda de benefícios que estão há mais de 6 meses sem a perícia, que ainda não tem essa data de fixação. Então, foi um resquício que ficou, que não conseguiu ser revisado. Como bem a doutora Diane falou, no primeiro PRBI, nós ainda éramos do INSS, então a DIRSAC, que organizou toda a gestão, a própria perícia médica, ela praticamente organizou toda a revisão. Nesse agora, como nós estamos na Perícia Médica Federal, o INSS faz, né, parte disso, faz a convocação, define ali os filtros
de chamamento desses segurados, e a perícia médica ela faz o agendamento, ela fornece as vagas de agenda para a realização das revisões. Nós, assim como outras carreiras do Serviço Público Federal, nós atuamos hoje em dia num programa de gestão da nossa atividade, ou seja, o perito médico federal que optou por participar do programa de gestão, né, ele tem que cumprir uma meta de atendimento diário. Essa meta tem uma majoração, ou seja, um atendimento a mais, que engloba justamente o programa de revisão. Então, para a perícia médica, ele é fundamental porque permitiu que o perito, né, saísse do ponto eletrônico e pudesse trabalhar com metas. Quando a doutora Ediane falou da superlotação do judiciário, o estudo que nós fizemos posteriormente, depois a gente pode até mandar, né, isso para a OAB, e a gente pode aprofundar nesse debate, é que nós fizemos depois o batimento do CPF daqueles que participaram do PRBI e depois do que eles voltaram judicialmente ou administrativamente. E a gente viu que o impacto não foi grande, né? Foi em torno de 12% esse retorno, foi a última extração que eu recebi ainda quando eu entrei na subsecretaria, e que nós justificamos em nota técnica a nossa segunda fase de revisão. Então, nós paramos por um momento por conta de problemas de sistema e depois por conta da pandemia, e quando houve ali, né, a vontade do governo de retomar as revisões, a perícia médica, né, abriu as agendas. Então, nós estamos fazendo isso de uma forma progressiva, porque nós temos até o final do ano para fazer esses 10% do que foi passado, então de 170 mil revisões. Então, na agenda ordinária do perito é agendado aqueles 4 a mais. É um processo que tem o primeiro chamamento, né? Se aí não há a marcação, aí depois nós vamos fazer um edital. Então, tem toda uma dinâmica que o INSS está cuidando desse chamamento, para só assim, só depois do edital é que você vai ter a interrupção do benefício, que aí é que, de certa forma, força o segurado a comparecer para o exame. O que é interessante, e no PRBI passado, eu viajei, eu era coordenador regional, eu fui fazer em alguns locais que você tinha muita demanda, eu viajei muito para o interior ali de Alagoas, né, onde tinha uma demanda muito grande. O que a gente via era justamente isso. Era aqueles segurados, aquelas pessoas, né, correndo atrás de exames complementares, né, de laudos médicos, numa correria. Então, a perícia médica, ela não solicita, não é uma exigência técnica que se tenha que fazer uma ressonância ou qualquer tipo de exame. O que o perito precisa, principalmente nesses benefícios de revisão, é ver se aquele segurado ele vinha fazendo um acompanhamento nesse todo o tempo da sua patologia, tá? Porque ele não vai fazer um exame e pegar um laudo só para levar para a perícia. Ele tem que mostrar que ele vinha num acompanhamento sistemático, né, que aí é que comprova que houve ali, que tinha ali uma incapacidade. Então, são alguns tabus que a gente tem que participar de fóruns como esse para poder esclarecer a população. Então, o perito não ganha bônus, bonificação, por indeferimento que ele faz, tá? Se ele conceder ou se ele não conceder, ele vai receber do mesmo jeito, tá? Não há nenhuma orientação técnica da subsecretaria ou do Ministério para que haja cancelamentos de benefícios para se ter economia. Então, não existe. Então, é o critério do perito, uma condição técnica que ele avalia ali na hora. E também não é preciso que se tenha exames de última geração e atualizados para que o perito venha fazer a manifestação. É lógico que a gente pegou ali no outro PRBI isso também. Tem segurados que estão afastados há 10, 15 anos por um benefício que deveria ser temporário, né? Então, é lógico que ele precisa comprovar que ele vinha fazendo o segmento médico, né, para continuar recebendo esse benefício. Perfeito. Às vezes a pessoa, o que a gente até orienta, porque assim, o perito, como é falta de informação, doutor Eduardo, porque os segurados, eles, até a orientação do médico, porque o médico acaba indeferindo, porque ele coloca lá no laudo médico, depois a Mônica pode me corrigir se eu estiver errada, ele coloca lá, não trouxe relatório médico atualizado, e a gente acaba sempre orientando o segurado que se ele não tiver um laudo médico de 30 dias, nos últimos 30 dias, isso acaba comprometendo o resultado da perícia. E para um segurado, para um trabalhador que não tem plano de saúde, ele não consegue marcar uma consulta
tão rápido assim, e às vezes ele nem consegue, vou dizer para o senhor, às vezes ele nem consegue manter tratamento, como o senhor está falando, tratamento de tanto tempo, ele vai no médico, no SUS é o SUS, o senhor é médico, o senhor sabe como é que funciona, né? É claro que o Brasil é continental, então tem realidades em algumas cidades que são diferentes, né? Mas a maioria não consegue. Para ele passar por uma consulta são 6 meses, aí a pessoa faz o quê? Está doente, ela acaba desistindo, ela acaba nem indo. É isso, Mônica? Está sem áudio. Abre o seu áudio aí. Adriane, sim, agora sim. Eu ia pedir um gancho aí na sua fala, aproveitando o que o doutor Eduardo falou e acrescido com o seu comentário. O que eu vejo, assim, que quando a gente fala em benefícios por incapacidade ou as ações previdenciárias, né, tudo é um volume muito, muito grande. Então, a gente tende a generalizar e isso fica muito complicado, até porque fica difícil individualizar. Mas veja bem, essa questão de atualizar, o doutor Eduardo colocou muito bem que a gente tem uma visão muito prática de pensar naquele resultado, naquela orientação, naquele laudo recente, quando, na verdade, o que é um tratamento tem a prova da sua continuidade. Mas a gente está aqui falando em agosto de 2021, com 1 ano e pouco, quase 2, né, de todo o impedimento de acesso ao SUS e o impedimento até da rede particular, em termos de plano. Porque você vai num hospital particular aí e o atendimento é para a Covid. Óbvio que não há uma negativa expressa, né, dos casos de emergência, mas o tratamento rotineiro, para quem está ali tratando de um adoecimento a longo prazo, ele fica em segundo plano, né? Isso falando da rede particular. Tem alguns lugares que não tem atendendo. Não é Covid, então nem fica. Né? Isso já está expresso na porta de atendimento. Então, imagine isso no âmbito do SUS, que está aí nesse preparo todo para atendimento da Covid. Então, esse prazo de 30 dias para atendimento, embora tenha aí todo o procedimento até edital, existe um esgotamento que talvez aumente um pouquinho, ele acaba sendo muito insuficiente, significa um corte. Então, há uma sensibilização, a gente se sensibiliza com o segurado que não consegue dar conta disso, ou da informação, o endereço que mudou, ou o tratamento que ele não conseguiu dar continuidade, e a gente pode falar em não continuidade há praticamente 2 anos, né? Nós paramos há quase 2 anos. Então, eu faço até uma colocação, não é uma crítica ferrenha nesse sentido, mas a primeira ideia que me ocorre quando a gente pensa aí na Operação Pente Fino, ressalvada todas essas importantes colocações do Dr. Eduardo, é que o programa vem, e aí a gente pensa assim, lá no artigo 5º da Lei 13.846, ele diz que o programa não afetará a regularidade dos atendimentos e dos agendamentos na Agência da Previdência Social. Então, nesse artigo, eu fico pensando, os atendimentos triviais, que não inclui o pente fino, eles estão, está com a demanda factível, possível, a ponto de partir para a operação pente fino? É um diálogo, né? Doutor Eduardo e vocês assim, me entendam como realmente um diálogo, porque como é que nós não é atendida a demanda principal, né, do Covid, do próprio Covid, e aí existe uma necessidade de apuração dessas hipóteses do pente fino? Será que não é um contrassenso nesse momento, mesmo tendo justificado as razões? E eu concordo com o doutor Eduardo com as questões que ele colocou, mas me parece contramão. Então, assim, é uma colocação que eu faço e gostaria de ouvi-los, né? Porque só assim a gente consegue, às vezes, olhar o outro lado.
Doutor Eduardo ou doutor Roberto quer acrescentar alguma coisa? Adriane, eu queria fazer 2 contrapontos com relação ao que o doutor Eduardo colocou. O primeiro, nós temos números do Juizado Especial Federal de São Paulo, que aponta que nós tivemos uma análise que foi feita de que em 43,46% dos processos processados no Juizado Especial Federal, eles são julgados, no caso de incapacidade, favorável ao segurado. Então, talvez o número não esteja tão bem adequado, o número passado para o doutor Eduardo, porque de 12% para 43,46%, nós temos um número muito grande. Pode ser até, e fiquei observando aqui, que não necessariamente nós estejamos falando dos benefícios que foram cessados na Operação Pente Fino. Mas nós temos um problema sério com a perícia médica previdenciária do INSS, porque o número é muito grande de contraposição com a perícia médica judicial. E talvez aí a gente precise achar alguns prognósticos para ter, alguns diagnósticos para ter prognósticos, né? Penso eu o seguinte, o tempo para a perícia médica é muito curto. O que nós ouvimos dos nossos clientes é que o tempo é muito curto. Eu vejo sempre as resoluções do Conselho Federal de Medicina com relação a roteiro de perícia. Se for seguir o roteiro de perícia das 2 resoluções que tratam de perícia médica, uma perícia geral e a outra da perícia psiquiátrica, eu penso que o perito vai gastar em torno de uns 20 minutos, ainda mais quando nós tivermos numa situação dessas, em que o trabalhador não consegue ter acesso à documentação médica pela falta de atendimento do Sistema Único de Saúde. Porque, basicamente, nós estamos falando de SUS. Aqueles trabalhadores que anteriormente conseguiam plano de saúde já perderam seus planos de saúde porque as empresas não estão conseguindo mais bancar. Então, essa é uma questão muito importante, né? Por exemplo, a relação entre quantidade de peritos que nós temos e quantidade de perícias que eles fazem. Uma outra questão que também traz uma contribuição para o debate, embora nós tenhamos o manual de perícias do INSS, aliás, o manual, eu vejo que ele formalmente ele é muito bem feito, e ali talvez tivesse alguma metodologia para a perícia. Eu penso que a metodologia mais adequada seria a metodologia que nós temos no Código de Processo Civil, que é uma metodologia que traz muito a questão da cientificidade, da análise técnica das questões. E, para finalizar minha posição, eu vejo que talvez, Mônica, Adriane, doutor Eduardo, o grande debate nosso não é patologia, é incapacidade. E aí, a minha pergunta, normalmente assim, olha, ele tem hérnia de disco. O médico do INSS vai falar, não, ele tem hérnia de disco. Agora, a hérnia de disco incapacita ou não? E aí, qual é a minha preocupação? O trabalhador, ele vai muitas vezes, o segurado, né? O trabalhador na generalidade. O segurado, ele vai muitas vezes até o INSS e o perito não trabalha com ele a profissiografia dele. O perito olha e fala, olha, você está aqui como motorista? Beleza. E tira dali. Então, falta um tempo de entrevista, uma anamnese maior do perito, uma conversa maior do perito com o segurado para obter essas informações que talvez diminua a judicialização. Por quê? Porque eu penso que o perito judicial vai nessa linha de raciocínio. E só para finalizar, nós precisamos, a advocacia precisa ajudar o segurado quando ele vai para a perícia médica. O segurado chega na perícia médica com aquele saquinho de papel cheio de documentos, que é o mesmo saquinho de papel que ele leva no escritório. E nós precisamos ajudar esse segurado a organizar melhor essa documentação para facilitar a vida do perito, inclusive com relação ao tempo que o perito tem. Eu tenho dito que hoje não dá mais para o segurado ir sozinho até o INSS em qualquer benefício, e agora eu digo também no benefício por incapacidade, pela falta de organização, de orientação, pela simplicidade do próprio segurado. Eu acho que é isso. Doutor Eduardo, por favor. Perfeito. Não, eu acho que
tanto o doutor Roberto como a doutora Mônica foram perfeitos nas observações. Só que a gente não pode generalizar, né, nem para um lado nem para o outro. Né? A gente sempre vai ter aqueles extremos que a gente tem que, de certa forma, tirar ali da análise geral e a gente vê, né, o caminho mais do centro, o que é que geralmente acontece. Quando eu falei sobre os 12%, doutor Roberto, não foi do que vai para a perícia do juízo, e sim aquele do PRBI, que foram feitas as revisões do PRBI, e a gente foi, né, pesquisar se ele retornou de alguma forma para o sistema, ou via judicial ou via administrativa. E foi esse percentual que foi feito, foi publicado até na FGV, teve até uma publicação bem interessante sobre isso, claro, um viés de economia. O viés da perícia ele não é um viés de economia. Tá? O gestor lá do Ministério da Economia e tal, ele olha, né, mas nós olhamos com o critério técnico. O nosso percentual, claro que nós temos vários segurados que se apresentam de forma diferente. Nós temos o segurado empregado, né, que é aquele obrigatório, nós temos o contribuinte autônomo, então nós temos ali situações bem diversas. Só que, de uma maneira geral, tá, o dado que a gente tem histórico, no que diz respeito ao deferimento e ao indeferimento, daquela perícia inicial que chega ali, o AX1, ele é 70% de deferimento para 30% de indeferimento. Então, a perícia médica, ela não chega lá para... Só que os 30% que são indeferidos, pelo volume que nós temos na Previdência, ele gera ali uma demanda grande. Tá? Muitas vezes, não é todos os casos, mas é um problema social, que o indivíduo ele não tem ali a sua renda estabelecida, ele não consegue se enquadrar no seu ambiente de trabalho, e todo mês ele está ali de volta, tal. E foi muito interessante o que o doutor José Roberto falou, que é a incapacidade. Tá? Se a gente pode dizer que qual é a especialidade, diferente do que se busca lá no judiciário, geralmente se busca o perito lá pela especialidade, esse é ortopedista, é psiquiatra. Nós temos a nossa especialidade, que é a avaliação da incapacidade laboral. Tá? Então, a premissa, e está lá no nosso manual, a orientação que a gente dá com frequência, é que a profissiografia é fundamental. A doença, aí entendam, né, que eu digo, a doença é secundária, claro que não, mas a doença não é o mais importante ali, e sim a limitação que ele tem frente, né, àquilo que ele tem no seu dia a dia de desempenhar o trabalho. Então, esse é fundamental. Quando a gente falou de quantidade de perícia, de quantidade de perito, é lógico que, com o passar do tempo, nós tínhamos, logo quando foi criada a carreira, 2005, nós tínhamos ali em torno de 5 mil peritos, 5 mil e alguma coisa. Com o tempo, isso foi diminuindo, hoje nós temos em torno de 3.500 peritos. Diminuiu a nossa capacidade. Mas nós temos, sobretudo, uma má distribuição da perícia médica. Nós temos, geralmente, na capital, um quantitativo de peritos que é suficiente, às vezes, até superior à demanda, e no interior, né, nos estados mais afastados, nós temos uma total, perto de uma ausência de serviço. Por exemplo, eu tive mês passado um evento no Tocantins, o estado todo do Tocantins, ele tem 9 peritos em atuação. São 12 para o estado todo e 9 em atividades. Então, a distribuição realmente muito desigual, o que traz essas distorções que nós temos. Claro, a pandemia ela veio a complicar de sobremaneira, tá? Por isso que o governo ele colocou algumas medidas de combate à pandemia. Dentro dessas, a perícia médica participou de alguns projetos. Tá? Logo lá no início, lá em março, quando teve o fechamento total das unidades do INSS, se instituiu ali com a documentação médica, o perito analisava primeiro, inicialmente, a forma, não o conteúdo, não entrava em questões técnicas, e sim na forma, ele era antecipado um salário mínimo, e depois isso era feito mês a mês, depois isso se equacionou. Tá? Com o retorno da atividade presencial, em setembro, mais ou menos setembro do ano passado, né, apesar da IN 109, dizia que o serviço essencial, ele tinha que retornar para o trabalho presencial, no momento houve um entendimento da subsecretária à época, que os peritos que tinham comorbidade, eles ficariam afastados fazendo trabalho remoto, porque a gente tinha essa quantidade de atestado que entrava no remoto. Então, nós tivemos uma redução na nossa capacidade de trabalho que trouxe um impacto significativo. Aí tivemos aquela medida do TCU para instituir a teleperícia, ou a telemedicina, que também não deu muito certo, né?
E agora, teve uma questão positiva ali, que foi a nossa aproximação com o Conselho Federal de Medicina. Então, a subsecretaria se aproximou do Conselho com a Câmara Técnica, nós expomos ali naquele período a nossa situação, a gente tinha mais de 700 mil perícias agendadas, locais que sequer o segurado tinha condição de protocolar um pedido, porque a gente tem um sistema que tem uma trava, e essa trava já tinha sido superada em muito. Então, o Conselho, que tinha como um dogma essa questão de não poder usar a teleperícia, ele fez um protocolo, teve uma ata que orientou a perícia médica a fazer o que nós chamamos de DocMed, a apresentação da documentação médica, tá? O perito analisava, se ele entendesse que ali existiam elementos, porque você imagine assim, mas bem simples, tem lá uma fratura simples, né, de perna ou de braço. Aquela fratura ele vai se resolver ali em 30 a 60 dias. Se ele passa numa perícia depois de 90, 120 dias, basicamente o perito só vai analisar ali a documentação médica. Tá? Não vai ter nenhum estigma, nenhuma cicatriz, nada, né, edema, nada que vai, né, trazer um plus a mais ali. Então, nós imaginamos que nessas questões, sempre dizer mais simples, não mais simples, mas que já o perito poderia, tem segurança, ele vai lá, se manifesta e aquele benefício, ele era um parecer conclusivo, aquele benefício seguia. Caso o perito entendesse que não tinha segurança na documentação médica, ele voltaria para uma perícia presencial. Então, não tinha indeferimento, porque nós entendemos que a insegurança jurídica era muito grande, a administrativa também, isso ia para a junta de recursos, ia voltar tudo como uma perícia presencial. Então, nós trabalhamos, tentamos dar um suporte, mas, claro, a pandemia trouxe, agora a gente está retomando. Né? A gente conseguiu agora, no início de agosto, a retomar com a força total da perícia médica. Né? Todos os peritos, né, tinham prioridade para vacinação, todos foram imunizados, nós vimos que houve uma redução dos casos da pandemia, do Covid, e aí todos estão retornando agora em agosto. Então, a gente vai ter agora um período de acomodação, estamos aí com alguns projetos para isso tocar à frente, então, foi perfeito o professor quando falou da questão do nosso laudo, nós temos um manual muito bom, mas o nosso laudo médico, o nosso laudo pericial, se aproxima muito com o prontuário médico, e ele tinha que se aproximar mais de um laudo médico legal. O INSS não está interessado, veja as palavras assim, mas não está interessado no que o perito ali escreve, vamos supor. Ele quer saber uma data, DI, DID, quer saber se isenta ou não isenta carência e até quando vai. O INSS precisa dessas 3 datas. Agora, já, o outro colega que vai pegar aquele caso depois, o perito do juiz, os operadores do direito, precisam ter um laudo, né, que ele possa ler, a própria prazer possa defender e os operadores do direito possam defender o seu cliente. Tá? O nosso laudo precisa melhorar muito, sobretudo, qual o motivo do indeferimento? Não existe incapacidade, é óbvio. Mas por que o perito chegou àquela conclusão de que ele não vai prorrogar o seu benefício? Porque o exame aqui, ele recuperou, ele não tem mais o trofismo ultrapreservado. Aí a linguagem médica, né, médico-legal, ela tem que se apresentar para que nós tenhamos, primeiro, na esfera administrativa, uma análise que realmente ocorra, porque hoje em dia o segurado não apresenta nada, o perito chega lá para analisar um recurso que não tem nada novo. Então, é 90% de indeferimento que a gente tem que repensar essa esfera administrativa. Tá? E dar oportunidade para o segurado, acompanhado ou não do seu advogado, de procurar o seu médico assistente e dizer, o meu benefício foi negado por essa condição. E ali vinha uma questão qualificada. Então, a documentação médica, o que a gente percebe para o perito é que ela é muito ruim. E aí a gente fala do SUS, a gente não pode colocar a culpa no SUS, porque o colega também está lá atendendo, e se a gente for pedir um relatório médico-legal lá, os modos do Conselho Federal de Medicina, ele vai fazer só isso, não vai atender mais ninguém. Então, eu concordo, a gente vai precisar melhorar, a gente vai precisar fazer uma entrada qualificada desse requerimento. Então, isso foi uma vantagem do DocMed, todo mundo adentra com a documentação médica, que está lá, fica guardado. Hoje em dia, a documentação médica não está, mas está sendo devolvida para o segurado, porque o INSS não tem mais os arquivos, era uma confusão. Então, hoje, a nossa intenção, tá? Não sei se a gente vai conseguir colocar isso em prática, porque a gente tem uma resistência muito grande e a gente está passando por uma questão que envolve a reserva de mercado, eu não quero entrar nisso, mas a nossa ideia é entrada qualificada.
um relatório médico que vai ser colocado ali. Isso pode ser analisado antes ou pode estar lá à disposição do perito, tá? Isso vai ser analisado e a saída também qualificada. Por que é que está sendo indeferido? Aí depois a gente discutir. Estamos com projetos também para ir ao judiciário, conversar com o perito do juízo, porque ambos somos médicos, às vezes nós temos visões diferentes, tá? Ele tem muitas vezes a visão do especialista, estou olhando do meu lado. Claro que a gente também não pode radicalizar, mas a gente vê também que muitas vezes, né, o perito do juízo tem um olhar do especialista. Também não vê muito a questão da profissiografia. Tem uma questão de nomeação, que aquilo é nomeado, de confiança do juízo, que ele perde um pouco desse caráter do servidor público que está ali, de certa forma, isento para se manifestar. Nós hoje não somos mais no INSS, então o judiciário pode muito bem requerer um parecer mais detalhado, né? Você tem ali a prova técnica simplificada, o professor falou lá do Código Civil. Eu acho que a gente pode caminhar, a gente pode abrir a discussão, né? É sempre bom estar num fórum desse justamente para isso. Doutor Eduardo, é muito boa. A gente fica tão feliz de escutar o senhor falar com propriedade, né? E a gente percebe que está tendo um olhar diferente para a perícia. Então, a gente espera que realmente isso dê muito resultado. Talvez, aqui a título de sugestão mesmo, no requerimento do auxílio-doença, do auxílio por incapacidade temporária, ou do benefício por incapacidade de uma forma geral, tenha um campo para o segurado descrever a atividade dele. Porque aí isso fica já disponível ali para o próprio perito acessar, até para essa questão do DocMed, em que o segurado não faz ele não está lá para responder as perguntas do segurado. O que essa perícia indireta, né, exige é um relatório médico com o tempo de afastamento. E o médico, ele não tem a descrição da atividade do segurado. Então, por exemplo, outro dia eu peguei um segurado que ele era porteiro. Só que para ele chegar até a porta, ele tinha que subir a escada, descer a escada para abrir a porta pessoalmente. E ele estava com problema de coluna, com problema do joelho e tal. Então, assim, porteiro, pode apertar o botão, mas ele não é apertar o botão, porque naquele caso ele tinha que subir a escada, descer a escada, abrir o portão era de ferro, tinha que pegar. Então, assim, tem que ter um lugar onde ele possa descrever a sua atividade e que o perito possa fazer essa avaliação da incapacidade, como bem colocou aí o professor Sodero, né? Porque aí a gente consegue conectar o trabalho, a atividade dele, a patologia, né, a doença, com a incapacidade para a sua atividade habitual, né? Acho que isso é bem importante. Doutora Adriana, se a senhora me permitir, só para não perder o raciocínio e depois passar para os colegas, isso é muito importante. Eu acho que quanto mais informação chegar, melhor. Nós estamos agora em contato com o Ministério da Saúde para ver se nós temos condições de ter acesso ao banco do DataSUS. Um sonho seria ter acesso ao prontuário eletrônico. Mas o prontuário eletrônico hoje não é uma realidade no país como um todo. Ele é muito segmentado. Mas ao DataSUS, ou seja, aquilo que é pago pelo SUS, a perícia médica é fácil, a gente já teve essa reunião, e é uma coisa plausível. O perito clica lá, aí vê se ele foi internado, se pagou algum exame complementar, até se ele comprou na farmácia popular. Botou o CPF lá, sabe, o perito pode saber se ele tomou ou não a medicação. Então, hoje a gente precisa, né, ter informação, quanto mais para, né, resguardar ali o... Nossa, eu fiquei tão feliz quando eu acessei o Conect SUS. Vocês já acessaram o Conect SUS? Gente, é fantástico. Eles têm o nome da vacina que eu tomei, o lote da vacina que eu tomei, o dia da vacina que eu tomei, todas as informações. Se esse Conect SUS, cada vez que a pessoa passar pela perícia, tiver os dados da pessoa que passou, que tomou a farmácia, que comprou, gente, se cruzar essas informações, nossa, vai ser maravilhoso, maravilhoso, porque o perito vai ter mais segurança para poder aferir se há incapacidade, verificar se há incapacidade ou não, né? E acho que seria o melhor dos mundos, né? Espero que a gente não esteja tão longe disso, né, Mônica? Adriana, eu fiquei muito, muito feliz, doutor Eduardo, falar do prontuário eletrônico, né? Algo que eu ia trazer a provocação, né? Relembrar aí, doutor Sodero, de quanto a gente já falou nesse assunto,
porque é uma alternativa de custo, né? A gente imagina zero, ou mínimo, né? E pelo que nós verificamos, por exemplo, em Rio Claro, é uma questão só de estar conectado ou não estar conectado, implantar ou não implantar. Então, o INSS tem previsão nisso, não vou lembrar agora artigo, tudo, mas existe uma previsão, e ele traz um histórico que ajuda muito, né? Inclusive nessas questões de ou fraude ou de apuração, porque ele traz a vida real do segurado. Então, nós já havíamos batido nessa tecla há um tempo, em diálogo aí com o doutor Sodero, e ouvir isso, doutor Eduardo, agora me deixa extremamente feliz. E eu lembrei aí, ouvindo o doutor Eduardo, de tudo que o doutor Sodero vem falando há muito tempo, de todo esse caminhar, né, de refazer a malha da perícia, porque a perícia, eu acho que ela exige tanto olhar, tanto cuidado, mas eu acredito que ela reverte depois num custo, numa diminuição de custo. Porque, veja bem, o segurado, muitas vezes ele não sabe o nível da sua incapacidade. Eu acho que começa de coisas simples, e aonde a gente revisita as etapas da perícia, ela precisa de um olhar diferente. Então, muitas vezes atende cliente aqui que a gente pergunta, mas por que você quer aposentadoria por invalidez? Porque eu não posso trabalhar. Mas ele não tem nem noção, ele não sabe a extensão da sua sequela, ele não sabe o que ele pode fazer ou não, ele não sabe a diferença dos benefícios, muitas vezes. Então, acho que a necessidade da advocacia junto com o segurado é muito importante, porque traz uma qualificação. E outro ponto que eu gostaria de trazer para os colegas, ouvi-los principalmente, é em relação à perícia administrativa, quando ela é feita e julgada pelo mesmo profissional, que é o caso, né, do INSS, será que é uma boa opção? Nós temos esse modelo formado aí pelo CPC ou pelo processo judicial, em que a prova é feita pela parte, depois é, né, apurado por um especialista e depois analisado pelo julgador. Enquanto, quando a gente vê isso por parte do INSS, em que a prova é feita e decidida e julgada pelo mesmo avaliador, será que não é um modelo também que a gente poderia revisitar? Traria uma economia nessa malha toda da perícia, porque, como eu disse, tudo que se fala em perícia resulta num volume, né? Se a perícia administrativa tem suas falhas, não estou dizendo só INSS, a gente tem que pensar, segurado, ou pessoal profissional da advocacia. Então, quando ela é toda bem construída, ela tem um reflexo diferente lá no judiciário. Até a prova pericial, médica pericial do judiciário precisa ser revisitada, né? Eu acho que a gente pode melhorar desde quesitos, como fala o doutor Sodero há tanto tempo, como a qualificação técnica científica, como o doutor Sodero fala há tanto tempo, e vem trazendo para a advocacia toda essa necessidade de que a gente se estruture com qualidade. Mas no âmbito administrativo, a prova bem feita, quando a gente pretende ou requer que outro seja avaliado que não o médico, isso aumenta a estrutura ou ela traz uma qualidade? Ou ela traz um novo conceito, um novo modelo e nos tira da zona de conforto? Eu, sinceramente, ainda não tenho essa resposta, mas é algo que a gente vem ouvindo nos congressos, nos simpósios, quando diz, lá no judicial a gente tem toda uma etapa, né, em que cada um faz sua parte, mas no âmbito administrativo tudo feito por um mesmo órgão, por um mesmo setor, por uma mesma pessoa. Então é isso que eu queria provocar um pouco o debate nesse sentido. Muito bem, Mônica. Doutor Eduardo, doutor Sodero, só quer complementar? Não, é só uma questão muito interessante com relação à perícia, né? O que mais a gente quer é que a perícia seja bem qualificada. Por quê? Porque se ela é bem qualificada, eu consigo explicar para o meu cliente que o benefício dele não foi concedido, não há incapacidade.
A grande questão é quando... E aí, doutor Eduardo, eu acho que ele tocou aqui no nosso coração, né? Porque quando ele fala, olha, nós precisamos de uma documentação, vamos chamar isso de um laudo, que fundamente a decisão do INSS, até para ajudar do benefício, até para ajudar o INSS na sua defesa, porque muitas das vezes o AGU ele fica perdido porque ele tem um dado muito limitado para poder fazer a defesa, e nós também debatemos uma gama de situações que não precisavam ser debatidas. Talvez nós pudéssemos estabelecer o limite daquilo que foi do motivo do indeferimento, né? Então, eu acho que é plenamente claro, importante que o laudo pericial administrativo ele tem uma composição. É verdade, como o doutor Eduardo disse, o INSS quer saber de questões objetivas, é A, B, C, mas ela é fundamentada num laudo técnico, né? E quando nós falamos de algo, doutor Eduardo, que foge à nossa compreensão, e há muito ainda no Brasil, isso é da advocacia. Eu penso que, às vezes, a advocacia tem olhado mais para o umbigo do que os médicos, né? Então, a gente quer provocar os médicos, né? Nós, às vezes, fazemos uma confusão, até por conta do nome, de que doença e incapacidade era a mesma coisa. Então, aparecia alguém doente no escritório e falava que está incapaz, né? Eu sempre dou o meu exemplo aqui, que sou diabético, insulino dependente, tomo 7 picadas de insulina por dia, mas não sou incapaz para a minha atividade laboral de advogado, não estou ainda incapaz, né? Então, eu penso que é essa qualidade que a gente busca, né? Eu tive a oportunidade de conversar, ou então, eu acho que ele era vice-presidente da Associação dos Médicos, dos médicos peritos, doutor Francisco, e quando eu falei para ele dessa tecnicidade que a gente queria, ele ficou muito nervoso, né? Porque ele achava que eu estava fazendo uma crítica, que não era uma crítica construtiva ao resultado. Mas o que a gente quer, e no judiciário a gente quer também, é que a perícia seja algo palpável tecnicamente, que tenha conteúdo científico, metodológico, para que a gente possa ficar tranquilo com a decisão. Eu acho que isso é importante. Tem um pouco da preocupação da colocação do doutor Eduardo, quando ele traz que o próprio perito médico federal estaria numa condição de isenção. Eu sei que condição de isenção técnica ele vai estar, mas numa condição de isenção enquanto instituição, porque ele se confunde no final com a União, com o próprio INSS, quer queira ou quer não, para que ele seja também o perito do processo judicial. Tenho restrições, gostaria de ouvir mais até depois, numa outra oportunidade talvez, para que a gente pudesse entender esse mecanismo, porque quando ele bate, quando ele é aquele gole de cachaça que você toma e ele queima inteirinho, né? E a gente fala, meu Deus, será que é mesmo, né? Mas por isso que é muito importante, presidente Adriane, presidente Mônica, doutor Eduardo, que a gente possa conversar mais, debater mais, esse diálogo que a OAB abre com as instituições, com o INSS, com a perícia, agora, com certeza, com o Ministério, e fazia isso com a Secretaria, eu acho que traz todos os olhares, né? Todas as angústias. Né? Obrigada, doutor Sodero. Pois não, doutor Eduardo. Não, perfeito, doutor Sodero. Né? As pessoas que trabalham com sua experiência, você consegue ir no ponto X aí da questão. A gente tem que primeiro, desarmar. As pessoas hoje vão para as discussões armadas, para querer mostrar ou querer comprovar que ela está certa, né? Primeiro, nem todo segurado do INSS ele é um fraudador, ele quer entrar no sistema, tá? Nem todo perito ele é um carrasco que ele quer, porque quer tirar o benefício, nem todo advogado está ali ensinando o seu cliente a enganar, burlar para poder tirar o benefício. Então, a gente tem que começar por ali. Isso acontece? Claro que acontece. E aí é o papel institucional de cada um, o compromisso ético que cada um tem com a sua profissão, e são coisas que a gente não vai conseguir, de certa forma, resolver, porque isso é coisa do próprio ser humano. Mas o que é que a gente pode fazer? A gente pode mostrar, como o professor falou, é como saber dizer um não. Tá? Então, está ali, a gente está negando, por que a gente está negando? Por isso, e a gente vamos seguir em frente, cada um no seu papel, e tentar chegar ali ao melhor termo. O grande problema nosso, que nós temos, né,
de dificuldade, aí o Conselho Federal de Medicina ainda não enfrentou como eu acho que deveria enfrentar, é a questão da orientação quanto ao laudo, né, ao atestado, que o seu médico assistente ele dá para o seu cliente, né? Ali tem a questão da formação médica, a confiança médico-paciente, tá? Então, ele se sensibiliza com a situação do outro, então, ele dá ali um laudo, muitas vezes um laudo gracioso, mas ele dá porque ele tem convicção e acha que ali é um problema social e tem que ser resolvido dessa forma. Então, é por isso que a gente tem que, muitas vezes, conseguir separar, né, o papel do perito. Então, muitas vezes, o perito ele não deu nem um sorriso, o perito foi grosseiro, né? A gente tem que ver que o papel ali é diferente. Claro, ninguém está para tratar mal ninguém, tá? A prerrogativa do serviço público é a urbanidade. Mas ele não pode esperar do perito o mesmo tratamento que ele vai ter do seu médico assistente. Como não pode ter o mesmo tratamento que vai ter do médico do trabalho da empresa. Então, muitas vezes, quer se confundir o papel de cada um. Quando eu falei da questão do perito, ele também fazer o papel ali do perito do juízo, eu falei mais no sentido, é claro, entendo a preocupação do I, a gente já discutiu muito isso, mas no intuito do laudo do perito previdenciário, do perito do médico federal, ele seja também considerado ali como uma peça importante. Muitas vezes não é nem dado valor, sequer o colega que vai fazer a perícia, ele pega o histórico de perícias que aconteceu. Muitas vezes o segurado chega com uma queixa na perícia, por um problema ortopédico, quando ele vai adentrar no judiciário com aquela negativa, ele tem uma queixa psíquica. Pode ser que ele tenha, né, tenha transformado ali, tenha desenvolvido por conta, está muito relacionado, né, os problemas, sobretudo, né, de longa duração, relacionados ao músculo esquelético, ele pode, no futuro, se transformar num problema psíquico, é lógico. Mas tem que ver qual foi o enfoque que foi dado ali na perícia. Então, é importantíssimo, né, a gente ter esse contato, a gente debater. Eu, pelo menos, aí é a opinião minha, sei que é um tema muito polêmico dentro da perícia médica, mas eu não tinha problema do advogado adentrar com seu cliente dentro, claro, dependendo da situação do exame, eu ia pedir para ele se retirar, também se estivesse interferindo muito, isso atrapalha, como atrapalha também a atividade de vocês, mas eu não tinha nenhum problema de deixar familiar entrar, eu não tinha, já tem colegas que já passaram por situações muito difíceis, e a gente tem vários relatos que ele não se sente bem, ele não vai conseguir desempenhar adequadamente a sua função se ele tiver num nível de pressão desse tipo, tá? É uma das carreiras ainda mais agredidas e ameaçadas do Serviço Público Federal, disparadamente. A gente faz um controle disso com a auditoria, a gente está com a Polícia Federal nos ajudando nesse novo modelo aí de como tratar essas questões que tiram, de certa forma, a autonomia do perito, mas a gente não pode generalizar. E um debate franco como esse aqui, eu acho que só facilita. Doutor Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta aqui do Gabriel, ele é de Mococa, e a OAB, inclusive, fez uma reunião com ele, a comissão da OAB São Paulo fez uma reunião com a agência de Mococa. São duas questões, uma que ele está colocando e uma que ele me colocou no dia que a gente fez a reunião. Mococa é uma cidade que não tem perícia, e os segurados têm que ir para uma cidade longe para fazer a perícia, e isso acaba comprometendo, inclusive, financeiramente, esses segurados que não têm perícia no local e tal. Eu cheguei a conversar, inclusive, com o Neto sobre essa questão. Ele falou assim: olha, Adriane, não dá para a cidade ter perícia porque não tem um número suficiente de segurados para que eu tenha um perito mantido lá. Queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que é essa questão da estrutura, principalmente para essa cidade de Mococa que me pediu ali, estão reivindicando uma perícia na cidade, no INSS. E uma outra pergunta que ele faz aqui, que é muito relevante, é assim: por que um relatório médico do SUS, de um médico do SUS, se ele não tem um peso diferente quando eu tenho um relatório médico de um perito assistente, de um médico assistente que não seja do SUS? Porque se é um médico do SUS, do mesmo
do mesmo programa de saúde, né, público. Ele não teria um peso ainda assim para essa perícia analisar? Por que que essa é a maior revolta no bom sentido, tá? É a maior indignação do segurado. Ele tem ali um relatório médico dizendo que ele está incapaz para o trabalho. E quando ele passa pela perícia, a perícia diz que ele tem capacidade laboral. Então, esse é o ponto nevrálgico que faz os advogados irem para a justiça. Porque nós, advogados, eu vou falar para o senhor, a gente não entende nada de perícia, nem de incapacidade, nem de patologia, né? Nada. Então, só que assim, o que acontece nos nossos escritórios? O cliente chega lá com o relatório médico, doutor, eu tomo esse remédio, esse aqui, eu faço isso, aquilo, eu não consigo trabalhar o perito. E aí a gente fica indignado, entra com o processo. Né? Então, ele me convence de que ele está incapaz para o trabalho, a gente acaba entrando com o processo, às vezes enchendo de processos desnecessários à justiça, que talvez aquilo que o professor Sodero falou, né? Se fosse uma perícia com qualidade, não teria talvez esse resultado. Então, é essa indignação que acaba ocasionando um monte de processo judicial por causa dessa perícia mal feita. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho desses pontos que eu abordei para o senhor aí, por favor. Cara, doutora Adriane, primeiro, se a gente pegar aí no país todo, né, nós temos aí 5.000 e alguma coisa de municípios, né? A gente não vai ter como ter um perito, né, em cada município brasileiro. O INSS, no passado, ele fez um programa chamado PEX, ele saiu abrindo não sei quantas unidades, principalmente no Nordeste, no Norte, né? Criou uma grande expectativa, porque o concurso não veio suprir o número de peritos, e está lá, a agência toda bonitinha, numa cidade que tem uma baixa demanda, né, em torno de 20.000 habitantes, e gera aquela expectativa e aquela indignação de ter que se deslocar para ir, né? Esse modelo de perícia para todos os casos, perícia generalizada, é um modelo único do Brasil, né? Nos outros países, você tem sempre uma análise prévia e aqueles casos são mais complexos, ou aquele caso mais arrastado, ele é levado, sim, para uma avaliação presencial, como é, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra tem um modelo em que há uma análise prévia e depois, caso seja necessário, ali seja entendido pelaquela equipe que faz a análise inicial, ele vai se deslocar até 1 hora, ele tem para chegar no centro, onde ele vai ter ali uma análise que eles chamam face-to-face, né, uma análise presencial. A gente, não sei se a gente vai avançar para isso, porque o nosso modelo cultural, ele é diferente, a nossa capacitação médica, né, a estrutura do nosso SUS, como bem falado, ele é completamente diferente, né? A gente ainda não conseguiu avançar, o CFM já está caminhando nessa linha, mas para você ter, por exemplo, um certificado digital, eletrônico ali, que comprovasse que aquela documentação é daquele médico e tal, que pudesse dar segurança. Porque o grande problema do perito não é se o laudo veio do SUS ou se o laudo veio do médico particular. O grande problema assim, a credibilidade que ele tem daquela documentação, né? Aquela documentação, ela foi uma documentação fornecida de forma graciosa, né? Ela reflete, né? O colega que avaliou ali, ele realmente viu a questão da incapacidade, ou ele quis dar ali um atestado para se livrar logo ali do cliente, está aqui agora com o INSS. Tanto é que a gente não tem, a gente agora, graças a Deus, a gente está conseguindo ter a 2ª residência médica em medicina legal e perícias médicas. Vai ser lá no Ceará, a gente só tinha um em São Paulo. A gente não tem praticamente nada disso no nosso curso de formação. A gente tem muito da parte médica legal ali, da parte criminal, do exame tanatológico, aquilo ali sempre tem, né? Mas dessa parte da perícia administrativa, previdenciária, a gente praticamente não tem. Tanto é que os colegas têm lá, o seu requerente tem ali uma doença, uma patologia, que ele precisa ali ficar afastado 6 meses. Ele dá 15 dias e diz, ó, o que for a mais aqui é o perito do INSS. Isso é muito comum, porque é uma falta de informação.
tá? Ele pode colocar ali o tempo necessário que ele acha para o afastamento, né? Ele pode solicitar a documentação médica. O perito médico federal, ele não solicita exame, não é porque senão ele vai se aproximar do médico assistente. Ele está agora com a ACP, que o INSS vai ter que bancar os exames complementares, né? Na minha visão, isso é um erro, né? Porque você está aproximando o perito do médico assistente, de dar diagnóstico, né? Prognóstico, tratamento. Isso é até vedado do ponto de vista ético profissional. Tá? A gente tem que fazer uma análise, ele botou lá o seu tempo de afastamento, a gente vai olhar ali na profissiografia, né? E avaliando aquela patologia e definir ali um afastamento. Então, eu penso dessa forma. Eu acho que o perito tem que ter uma segurança na documentação que ele recebe. Tá? Então, não pode ser. Se você vê na maioria dos atestados que a gente vê, é um papel com um nome, um carimbo, ali um CID e o tempo de afastamento. Né? Sequer tem um resumo da patologia. Então, é a insegurança do perito que faz, né, com que tenha os indeferimentos, que ele peça muito em cima, que é a informação do médico assistente, e fica aquela roda-viva. Mas eu acredito que a gente possa, né, avançar muito. Também eu acho que se tornaria inviável, eu acredito, até do ponto de vista de procedimentos de vocês, do ponto de vista prático do advogado, de ter um assistente técnico para dar um suporte nesses casos, né? A gente oferece a DPU, a AGU, né, essa condição, mas eu acho que ficaria muito custoso, né, para os senhores ter esse suporte, né? Entendo que às vezes fica bem difícil. Doutor Eduardo, seria possível, nesse caso assim, só para contextualizar, esse caso específico de Mococa, o que acontece? As perícias são feitas em São José do Rio Pardo. E São José do Rio Pardo tem 55 mil habitantes, e Mococa tem 75 mil. Mococa não tem perito, e o perito está em São José do Rio Pardo. Então, não é pelo número de habitantes, talvez seja pela localização em que você consegue um raio maior de localização, de pessoas, acho que deve ser isso, né? Estou imaginando aqui o porquê. Porque, doutora Adriana, a gente nunca teve, né, um sistema de progressão, né, de concurso fixo no INSS para dar essa segurança. O que a gente precisa hoje? A gente precisa de uma rede de perícia definida. Tá? Se vai ser cidades com 50 mil habitantes ou mais, mas a gente precisa ter essa rede. A gente tem uma influência externa muito grande na nossa capacidade operacional. Então, hoje o perito ele é removido judicialmente ou pelo CIAS, que é o nosso programa de saúde. Então, às vezes, ele fez o concurso lá para o interior, mas ele isso que acontecia muito antes, quando a gente era do INSS. Ele já ia para lá só para fazer a prova. Não passava um mês, ele já vinha para a capital. É muito difícil fixar um médico, né? Mas deve ser o advogado também, numa cidade muito pequena. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai sair ou ele pede exoneração. Ele tem ali uma facilidade de arrumar outros empregos, termina que a perícia não fica muito atrativa para ele nessas localidades. Então, a gente precisaria ter remoções com concurso de remoção, né, uma quantidade de vagas a cada ano, como acontece no judiciário. Né? Um procedimento, né, em que se estabelecesse uma regra geral, uma análise panorâmica, não é, doutor Eduardo? Aí, a nossa proposta é justamente essa, é a gente fazer esse corte por 50 mil habitantes, né, com pelo menos 2 peritos, porque a gente entende que unidade que tem um perito não tem nenhum, porque se ele entra de férias ou ele pega uma licença, acabou o problema. O problema para a gente ali, a gente nunca vai resolver naquela localidade, que vai ter agendamento até o final do mundo. E você, muitas vezes, não consegue deslocar outro perito para lá. Então, a nossa programação agora com o ministro Onix é justamente a gente vai apresentar essa semana para ele os nossos projetos, e um dos nossos projetos é esse, é a rede de perícia médica, né, que fica fixo. Tem o Ministério Público, por sua vez, ele até é mais radical, e quer até ter que se manifestar quando for o caso de remoção de perito. Eu acho isso uma ingerência muito grande em cima da administração pública, mas eles veem que muitas vezes é removida a revelia. Tem ideia, a gente tinha um perito, São Gabriel da Cachoeira, perito único, lá na fronteira. Mas esse perito conseguiu vir para Recife, onde a gente tem, só na capital, mais de 60 peritos, com a determinação judicial. Quem está atendendo lá São Gabriel? Ninguém. A perícia foi fechada lá. Tá? Nossa. Então, não tem o que fazer. Eu entendi.
Doutor Eduardo, tem uma pergunta aqui da doutora Tânia Mendonça. Ela pergunta o seguinte: o que o doutor Eduardo pensa sobre a impessoalidade do perito nas perícias, haja visto não ter identificação do perito nas perícias? É possível o senhor responder? É sim. A questão da impessoalidade é porque, na realidade, dentro do processo administrativo, os senhores sabem melhor do que isso, a perícia, ela aí é uma parte, é uma área meio de todo o procedimento, né? Então, existe uma análise prévia, que é do requerimento, vai avaliar algumas condições ali do benefício. O perito faz a sua manifestação, onde ele se pronuncia com relação a datas e algumas questões administrativas, e depois tem um reconhecimento de direito, que é feito pelo INSS, quem é o detentor do benefício. Então, na realidade, o perito ele não concede, né, o benefício, quem concede é o INSS. A gente dá um parecer conclusivo para aquilo ali se materializar. Pela questão, muitas vezes, da segurança, né, de peritos, a gente já teve vários casos de o segurado ir no consultório particular do perito para querer saber por que o benefício dele foi negado, de perseguidos. Isso quando acontece numa cidade que o perito único, então, geralmente ele é o médico também da cidade, que faz a sua especialidade, ele tem sérios problemas, porque ele faz a perícia, nega várias vezes, entendeu? As pessoas, muitas vezes, sabem onde ele mora. Então, a impessoalidade veio nesse sentido. A decisão ali não é do perito, né? Então, ali é um laudo. Eu acho que o professor Alberto, ele falou com relação à qualidade. Nós temos um programa que nós chamamos de Qualitec, que nós fazemos a cada 6 meses. Isso foi uma determinação para que nós pudéssemos ter esse programa, nosso programa de gestão, em que todos os peritos têm 16 laudos que ele fez da perícia inicial, da X1, analisado por um grupo de peritos específicos. Quando ali é retirado o nome, ele não sabe quem é, nós temos um parâmetro e aquilo ali é avaliado sistematicamente. Se esse perito ele está aí, vamos dizer assim, é reprovado, ele tem suficiente, ele sai do programa de gestão, ele fica no procedimento de treinamento, estudando os seus laudos e avaliando. Então, a gente pensa que com isso a gente vai, né, melhorar um pouco nos nossos laudos, né? E a gente tem a intenção realmente de avançar para um laudo melhor. Nosso laudo não é bom. Muito bom, excelente, a gente fica feliz. Seria possível fazer uma... Sabe quando você vai passar por um atendimento, aí vem aquela ficha de avaliação? Não seria legal, já vou te dar a palavra, não seria legal, doutor Eduardo, a gente fazer um pós-perícia, assim, a pessoa passou pela perícia, sabe um formulário do Google? Olha, como é que foi a sua perícia? Qual a sua nota que você daria? Sugestão? Porque talvez ali ele sendo avaliado, isso acaba tornando um pouco diferente, né? Não sei se a Mônica quer complementar em relação a isso, Mônica. Peraí, doutor Eduardo. Não, na verdade, eu queria só voltar um pouquinho em relação à distância, né? O peso e a importância do laudo assistente, que vem muito limitado, né? Quando o segurado traz isso de forma muito simplista e praticamente não ajuda, né? No contexto da perícia. E fazer uma sugestão, ver se o doutor Eduardo concorda, na resolução do CFM 1658/2002, ele diz lá os requisitos, né, que o atestado deve ter para que seja preenchido para fins de perícia médica. Então, ele contempla lá situações do que a gente está falando, diagnóstico, resultado, conduta, prognóstico, consequências. Então, será que a gente não poderia difundir um pouco essa cultura de levar para o segurado, ou de fazer recomendações, tanto da parte da advocacia como da própria Previdência, para que tenha esse instrumento, porque o médico assistente, ele sabe que é sempre utilizado para fins de perícia. Para fins de perícia, se ele segue essa resolução do CFM, não traz mais clareza, não evita, né, toda essa distância entre o laudo do assistente para o laudo da perícia e, de repente, colabora trazendo informações mais complexas. Mas nem todo mundo sabe que se tem que fazer a solicitação nesses termos. Não auxiliaria um pouco a gente difundir essa ideia?
Perfeito, doutora Ana, concordo. Eu até entendo que a subsecretaria ela tem prerrogativa para normatizar isso. Poderia normatizar, mas eu acho que eu ia causar um caos nos atendimentos lá do SUS, nos prontos de socorro, porque o colega, quando pegasse aquele formulário para responder, ou ele ia fazer lá o plantão dele se tornar um inferno, né? Então, é esse o problema. Quando eu falei do CFM, é isso. O CFM tem a ferramenta, mas ainda é difícil a gente conseguir cobrar. Quando a doutora Adriane falou sobre perguntar, né, um pós-perícia, como é que foi, a gente tem, né, no Ministério da Economia, era assim no INSS, e vai continuar, porque essa parte de ouvidoria continua ainda no Ministério da Economia até a criação de uma estrutura no novo ministério. A nossa ouvidoria, ela acontece de uma forma bem intensa e nós temos um prazo para responder, respondemos todos e somos cobrados, tá? O grande problema é que ele vai lá com a expectativa de que ele vai receber seu benefício. Quando ele não recebe, ele não vai ficar feliz e poucos uma vão ser frustração, né? vão avaliar, né? Não, eu fui atendido bem, não. Ele coloca lá que o perito negou, é o que a gente vê na maioria das ouvidorias. Por exemplo, via de regra, diz, ó, o perito nem sequer olhou meus exames, nem sequer olhou para mim, nem tocou em mim. Quando a gente vai pegar o laudo, que esse é o nosso papel, para a gente ver se ali procede, está lá tudo descrito, o exame, que foi o médico que mandou, qual foi a data do exame, né, as manobras físicas que foi feita ali, né, e pode ser que o perito tenha inventado, pode, mas eu acho pouco provável, né, então é aquela história. A gente tem essa dificuldade, mas a ouvidoria ela já funciona e funciona bem. Talvez, né, aqueles casos, e a gente vê aquele perito que ele recebe com frequência, né, a questão de ouvidoria, nós chamamos, nós vamos avaliar, fazemos acompanhamento mais de perto sobre esses casos. Perfeito. Teria possibilidade, doutor Eduardo, ou seria remota a possibilidade de gravar a perícia? De ter uma gravação, ou isso a gente está viajando na maionese aqui? Não, a gente não tem essa previsão, o conselho não permite essa gravação, tanto é que naquele procedimento que a gente fez do PEMUT, né, para a pandemia, das orientações lá que não houvesse a gravação, né? Então a gente tem essa vedação aí. Se a gente adotasse, eu acho, doutor Eduardo, isso que o senhor colocou, de que na Inglaterra, né, em Londres, acho que foi o que o senhor falou, já tem esse sistema de analisar a documentação e depois, se for o caso, chamar para a perícia. Eu acho isso muito bacana, que é o que o Brasil está adotando agora nesse DocMed, nesse procedimento agora provisório. O senhor acha que existe a possibilidade disso virar um procedimento permanente? Como o senhor colocou, existe essa possibilidade? A lei ela permite essa análise até o final do ano. Até 31 de Isso. 12, a gente tem essa prerrogativa, o Conselho Federal de Medicina, já com uma ação que começou lá no Rio Grande do Sul, ele já não pode abrir processo ético profissional contra o médico que avaliar dessa forma, por esses meios de facilitação, mas a gente precisa, isso é uma busca que a gente vai fazer. No final, vamos fazer um relatório desse DocMed, né, apresentar, fazer um trabalho científico bem feito, apresentar ao conselho, né, dar a nossa impressão, para a gente ver se a gente consegue trilhar algum caminho nesse sentido. Eu acho que a tecnologia não tem mais como você fugir, né? A pandemia veio mostrar para a gente que é um caminho sem volta. A telemedicina não tem mais como dar um retrocesso, ela já é uma realidade. Quando a gente traz isso para a perícia, é um pouco mais sensível. Mas eu acredito que a gente consegue conversar. Eu sempre sou do diálogo, entendeu? Eu apresento as minhas convicções, né? Caso não seja vencido, eu acho que aquilo ali não vale a pena, a gente volta atrás. Mas a tendência é, depois desse estudo, a gente avaliar o que a gente vai fazer com relação a isso. Agora, que ele tem que mudar, tem. A qualidade da entrada hoje ainda é muito ruim, precisa melhorar. Perfeito. Só para a gente fechar, a gente não poderia deixar de falar, a gente já está aqui com 1h30, mas a gente
precisa encerrar, mas eu não queria deixar de falar sobre o PL 3914 de 2020, doutor Eduardo, é esse que está tramitando aí no Congresso, já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, está no Senado, que vai imputar ao segurado, no caso de uma ação judicial, o pagamento da perícia. Embora a gente saiba que isso é uma questão que não mexe especificamente com a Secretaria de Perícia Médica, porque isso já está na seara do judicial, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. O que o senhor acha? Assim, a administração não consegue resolver o problema da perícia, o senhor viu aí que tem um monte de problema, precisa melhorar, né? Tem um monte de ações ainda que precisam ser realizadas, mas o problema é que hoje o segurado está sem benefício, no limbo jurídico, está sem esse cruzamento de dados, numa situação precária, vai para a justiça e vai ter que pagar a perícia em qualquer situação, aí R$200 de perícia. Queria que o senhor... o que o senhor pode fazer dentro desse projeto? Se existe alguma possibilidade da secretaria se manifestar ou não sei se é a alçada de vocês. Essa questão realmente, ela como é uma questão do procedimento, ela não passou, não é uma questão técnica, né? Não envolve a questão da perícia, né? O que a gente acompanhou aqui nas discussões que a gente via é que isso seria uma despesa do judiciário que ela está vindo para o executivo. E existia essa discussão e esse PL veio justamente para tentar resolver em parte essa situação, porque o que foi pago por esses honorários periciais, né, ele foi quase a folha de pagamento da Perícia Médica Federal. Tá? Então, é um valor substancial. Tá? Eu acredito que, para aquelas pessoas que comprovem que eles não têm condições financeiras, eu acho que não vai mudar. Eu acredito que vai ser mais para aquela pessoa que possa, né, como é no processo civil, aquele que tem ali a condição, não tem gratuidade de justiça, ele vai lá, né, faz ali a sua queixa, a sua proposição, e, se vitorioso, a parte paga. Eu acredito que deve ser alguma coisa nesse sentido. Mas, hoje, eu não sei, eu acho que os senhores têm até mais condições de avaliar isso. Eu percebo de longe, não a fundo, que há uma certa banalização, porque é muito fácil, né? Você chega lá, você, né, atesta o que quer, é como se fosse a impressão que eu tenho, tá? Particular. É que é um colar-colou. Eu vou lá, falo o que quiser, se eu conseguir, eu ganho, senão não vou ter nenhuma contrapartida, então eu penso nesse sentido. Mas eu acho que tudo que você vem, de certa forma, barrar o acesso, né, ao judiciário, ela tem que ser pensada com muita cautela. Perfeito, estaremos em Brasília para combater essa questão. Para a gente finalizar, doutor Eduardo, eu queria só que o senhor desse aqui uma dica para a advocacia, como é que o advogado pode orientar o segurado a ter uma boa perícia, né? O que ele deve informar, se ele deve entrar, ficar quieto, falar alguma coisa, levar os exames, levar o relatório, ou levar o exame atualizado, como o senhor já falou que não precisa, mas ele tem que mostrar essa continuidade. O que o senhor considera hoje uma boa perícia, para a gente fechar? Bom, eu considero que a perícia é um processo natural, né, daquele indivíduo que ele está ali incapaz temporariamente para o trabalho, né, e ele tem que, diante ali da autoridade administrativa, ele apresentar os elementos para comprovar aquela incapacidade. Tá? Então, todo mundo, né, pelo menos, claro, tirando aqui essas distorções do SUS, a questão da pandemia, mas todo aquele que tem um problema de saúde, aí o próprio professor ele já relatou o seu problema de saúde e ele tem ali uma comprovação dos exames que ele vem fazendo, periódico, das medicações que ele toma lá para o combate, né, não sei se é a insulina que ele faz, né, ele tem ali uma questão que não precisa ser produzida, é do cotidiano dele, claro, com a dificuldade do SUS, a gente pode ter essa dificuldade, mas ele precisa apresentar ao perito o que é a realidade. Muitas vezes, na ânsia, né, de querer ter uma orientação que fazer se comportar,
ele vem com uma postura caricata, muitas vezes com uma sintomatologia incompatível com aquilo que o perito coloca, que até, né, o que a gente chama de meta-simulação, que até aquilo ali já acende a luz do perito e aquilo ali pode ser prejudicial. Então, encarar, primeiro, que o perito não está ali para tirar direito de ninguém, essa não é a orientação que nós passamos, né? Ele ali é um técnico para analisar o que é apresentado para ele e ele se manifestar. O perito não ganha mais, né, ou a menos se ele negar ou se ele conceder benefício, faz parte do seu trabalho. E essa questão de ter exame atualizado, exame de última geração, também não é o principal para o perito, né? O que o perito precisa é que ali seja comprovado que ele tem uma incapacidade e que ele está em tratamento para aquilo ali. Perfeito. Bom, doutor Eduardo, já tomamos muito o seu tempo, já passamos aí 1h30 de webinar, a gente precisa encerrar, e eu quero agradecer muito, muito, muito a sua participação aqui conosco. Acho que trouxe muitas dúvidas, foram sanadas. Acho que ouvir esse lado foi muito importante para a advocacia, e a gente está aí também de portas abertas para ouvi-los, para sugerir, para o que precisar. A advocacia previdenciária paulista, né? E também a gente tem aqui gente do Brasil todo. Nós estamos à disposição do senhor e da Secretaria de Perícia Médica para o que precisar, para sugerir, né? E até para tentar apresentar melhorias, né? A gente está à disposição. Agradeço muito, professor Roberto Sodero, professora doutora Mônica. Vou dar as palavrinhas finais aqui para a gente encerrar. Professor Sodero, quer falar, por favor? Olá. Adriane, eu acho que essa conversa foi excelente, né? Esse bate-papo, essa conversa, ela também traz para a gente que nós temos muitos desafios para estabelecer. Precisamos enfrentar os desafios. As palavras do doutor Eduardo apontam no sentido de que ele quer enfrentar os desafios, e isso é muito importante. Nós temos desafios, por exemplo, com relação à psiquiatria, que hoje, segundo o TRF3, é o segundo nível de patologias que tem no Poder Judiciário, protocolizado pela advocacia. Nós temos uma questão importante, que é o acesso das pessoas que estão distantes do perito, deles terem acessos. Vocês sabem que eu sou um dos defensores da teleperícia, mesmo tendo toda a autonomia do médico perito, justamente para tentar equalizar essa quantidade de perícias que tem, mas são todos desafios que nós precisamos colocar na mesa para debater. E penso que a advocacia tem contribuído muito com a sua qualidade. Eu acho que nós temos orientado tecnicamente os nossos clientes, adequadamente os nossos clientes. Penso que quando o segurado passa pelo advogado, antes de ir por uma perícia, obviamente que ele chega adequado para a perícia, sem simulação, né? Nós temos que trabalhar bastante com a questão ética nossa, para poder exigir ética também, né? E acho que a perícia vai precisar melhorar a sua qualificação técnica, a perícia administrativa e também a perícia judicial, para justamente a gente diminuir o espaço de judicialização, porque às vezes ela passa a ficar extrema, e como a própria Adriane falou, às vezes nós temos problema nosso, do advogado, de poder fazer essa avaliação melhor ou maior ou menor, né? A gente tem tomado todo o cuidado para entrar com as ações de forma adequada, mas pode de fato ultrapassar esse limite, mas são desafios que a advocacia tem enfrentado, acho que a perícia tem enfrentado. Precisamos valorizar os servidores públicos, precisamos valorizar, e isso significa boa qualidade. O Estado que quer diminuir a judicialização precisa dar estrutura para o CRPS, precisa dar estrutura para a Perícia Médica Federal. E eu acho que é isso, Adriane. Eu acho que esse trabalho importantíssimo da OAB, sob a sua presidência, sob a presidência da Mônica, sob a presidência do nosso super-presidente, Caio Augusto Silva dos Santos, que tanto ajuda o direito previdenciário, tantas oportunidades tem nos dado, e eu só posso agradecer aqui, me colocar sempre à disposição, e foi um prazer estar aqui conversando com você, Adriane, com a Mônica e também com o doutor Eduardo. Muito obrigado.
Nós agradecemos, professor Sodero. Sabe que a gente está sempre, toda semana, colocando o senhor em alguma coisinha, porque a gente não pode deixar o senhor de longe, para a gente não sempre lembrar que tem aqui o professor Sodero para nos agraciar. Doutora Mônica. Doutora Adriane, é uma alegria a participação, esse convite, o tema, né? Um tema tão difícil de enfrentar, mas com tantas possibilidades, né? E o fato essa proximidade da Comissão de Direito Previdenciário com a Comissão de Perícia nos faz crescer muito, muito, porque está extremamente relacionado, mas eu digo que a Comissão de Direito Previdenciário da UOB São Paulo é uma pós-graduação, né? Para quem diz assim, olha, eu quero participar, então você vai para uma pós, porque é isso mesmo, né? É uma prática, um enfrentamento, mas é um enfrentamento com diálogo. Então, assim, aonde chega o diálogo sempre tem os bons frutos, e a gente vê isso a todo momento. Eu só não sei como é que, né, através do comando de vocês, isso se faz todo dia e toda semana. Eu acho que vocês não dormem, mas é um grande aprendizado. Então, o que eu tenho aqui de lição é que o diálogo entre instituições ele é demais valioso, a riqueza das informações trocadas e compartilhada aqui é a prova de tudo isso. Eu fico muito feliz de conhecer o doutor Eduardo e de saber da sensibilidade dele nesses assuntos, que traz uma visão mais calma, né? Porque a gente tem esse enfrentamento uma angústia, uma vontade de repente, criticar um sistema, e aí quando a gente senta para dialogar, esse desarmamento faz tão bem. Então, claro que aqui, às vezes, a gente acaba colocando, vou dizer mais por mim, né? Coloco ideias que é possível, né? Dentro do mundo real, é possível ter tantas ideias, mas a gente tem que olhar o sistema, né? O que ele nos permite, como trabalhar com ele, como ter boas ideias, mas dentro da possibilidade real. Mas o diálogo aqui sempre traz o conhecimento, estar com vocês, doutor Sodero, né? Aquele conhecimento, aquela luz do nosso caminho, e agora o comando aí com a doutora Adriane, então nós só podemos pensar que daqui vai sair boas práticas. Doutor Eduardo, um prazer imenso em conhecê-lo, doutora Adriane, um prazer imenso por me convidar para esse bate-papo. Doutor Sodero, nosso coração é do senhor. Nós que agradecemos, Mônica, obrigada à comissão, está super feliz de você estar aqui com a gente. Doutor Eduardo, suas palavrinhas finais. Não, eu só tenho que agradecer, é uma honra, né, ter participado disso, estou sempre à disposição, tá? Estou vendo ali uns livrinhos ali atrás, doutora Adriane, aposentadoria especial, PPP. Vai ser a próxima live, viu? A gente vai chamar o senhor para falar de PPP. Toda vez que eu for convidado, eu venho com maior boa vontade. Acho que o que o professor falou é fundamental. Eu vim realmente para enfrentar o desafio, né? Eu sou cirurgião plástico, fechei minha clínica lá e digo, eu vou passar esse tempo em Brasília para dar minha contribuição. Aí a gente precisa melhorar muito e, de certa forma, aprender com vocês, os advogados, porque uma crítica não é uma briga. Você está criticando uma pessoa, você não está querendo brigar nem desmerecer ela. E a gente, pela formação nossa, médica, ele não aguenta muito assim crítica, né? Então, eu acho que a gente aprende muito com os advogados sobre isso, né? E eu estou sempre aberto para participar de discussões e trazer. Vou contar, né? Peço aí a ajuda de vocês, né? Nos fóruns, né? Quando a gente estiver debatendo, que a gente vai ter que enfrentar aí uma dificuldade em alguns pontos desses que a gente defende, com certeza. Mas agradeço e estou sempre à disposição. Obrigada, doutor Eduardo. A gente que agradece. Olha, eu tenho mais de 30 anos de advocacia previdenciária. Vou dizer para o senhor que é a primeira vez que a gente consegue um diálogo com a Perícia Médica Federal. A gente nunca conseguiu escutar o outro lado, é sempre uma animosidade, sabe? Sempre como se a gente estivesse contra, e na verdade nunca estivemos. Nosso objetivo é o mesmo que o senhor, resolver o problema, desjudicializar. A gente não está aqui para criticar, muito pelo contrário, a gente está aqui para juntos
encontrarmos uma solução, como diz a Mônica, factível, né? Uma solução que seja possível de acontecer, de ser realizada para melhorar a condição dos segurados, das pessoas de uma forma geral. Então, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para melhorar. A perícia biopsicossocial também, a Nara colocou aqui, que é uma coisa que também precisa ser implantada, mas a gente devagarzinho, tenho certeza que com o senhor no comando, acho que a gente vai conseguir muita coisa, conquistar muita coisa que a gente já sabe que está ali no radar, né? Isso já nos conforta de alguma forma. Então, a gente coloca, nós nos colocamos à disposição. Doutora Mônica, muito obrigada. Do professor Roberto Sodero, nosso querido presidente de honra, também muito obrigada. E doutor Eduardo, o seu sim é muito importante para nós. Viu? Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. E eu espero que a gente possa conversar outras vezes sobre a análise lá do PPP, da Perícia Médica Federal. E um grande abraço a todos, obrigada a todos que mandaram aí as suas lives, que participaram, a Isabela daqui da OAB, muito obrigada à comissão, toda que está sempre, é muito atuante, gente, essa comissão é maravilhosa, a gente só está continuando o trabalho, eu falo para o professor Sodero que a gente só rega, eu estou aqui só assim, ó, regando a plantinha que ele colocou para que ela cresça ainda mais. Obrigada, gente, foi um prazer tê-los todos aqui no nosso webinar. Obrigada, boa noite, boa semana a todos, gente. Fiquem com Deus. Deus, obrigado. Tchau.